Meus amigos, chegamos à parte 3 do nosso curso, ou do mini curso, né? Tá? Eu quero que vocês usem para evoluir como trades, né? Tá? Tudo bem? Então, eu vou começar falando hoje sobre médias móveis, né? Tá? As médias móveis, elas têm várias características, vou adiantando para vocês, né? A característica principal é a de te dar uma noção, auxiliar a diagnosticar a direção do trade, tá? Não estou dizendo que você vai ter que, né, fazer trade, usar a média móvel, né? Tá? O principal é você saber conseguir fazer a leitura de topos e fundos ascendentes e descendentes, né? Você vê se como os preços estão se comunicando, né? Um preço nos 60 minutos, né? Tá? Nos 15, tá? E nos 5, se eles estão o quê, né? Então, com a mesma cara, com o mesmo contexto, como eu tinha mostrado anteriormente, né? Tá? Certo? Você vê a, o suporte e resistência nos preços, porque suporte e resistência no preço é mandatório, justamente aquele suporte que coincidem, né? Tá no diário, nos tempos intraday, com os tempos diários, né? Tá? E aquele suporte e resistência que o mercado que volta, né? Para testar, depois rompido, que o mercado, quando volta para testar se eles são importantes ou não, tá? Com certeza um tempo que era suporte, que era resistência, né? Esse patamar aqui que virou suporte, uma hora o mercado pode voltar para testar, né, tá? Se ele é ou não, né, um suporte importante. E quando ele é respeitado, ele passa a ter o quê? Uma importância maior ainda, porque o mercado veio e realmente comprovou, né, tá? Que aquele ponto é um ponto de suporte ou um ponto de resistência, galera. Falou? Vamos lá. A gente vai ter aqui então, né, tá? Uma média móvel de curto prazo, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Como é que você vai atuar no uso da média móvel? Você vai ver se a média móvel está na mesma direção do contexto, que você tem um contexto de alta e uma média móvel que também é de alta, né? Nos 60, nos 15 também, né? Depois que você vê, ó, no contexto de alta, você fez topos e fundos ascendentes, né? Tá? Rompeu aqui uma vez, rompeu duas vezes, rompeu três vezes a média móvel, pode continuar essa tendência, tá? Você vai esperar o quê? O preço fechar, né? Tá? Acima dessa média móvel, vai entrar o quê? Na abertura, né? Então, do próximo candle. Então, esse candle aqui foi o candle que sinalizou, né? Tá? Que ele fechou acima da média móvel, né? Vai ser o candle de sinalização. E o candle de entrada é o quê? É o candle seguinte, né? Tem que ter uma regra. Você vai entrar na abertura do candle seguinte. Seguindo essa regra, pode escolher a média móvel que quiser. Desde que você tenha disciplina, dificilmente você vai ser um perdedor, né? Tá? Aqui, a entrada, né? Tá? Foi aqui, ó. Tá? E você vai estopar quando, ó, tá? Essa é uma das ferramentas mais antigas que tem no mercado financeiro. Você vai estopar caso o preço volte a fechar o quê? Abaixo da média aqui, tá? Certo? Essa é uma média de curto prazo. Qual é o problema da média de curto prazo? O candle passa exatamente dentro do meio da média. Então, imagina esse candle oscilando para cima e para baixo. Quantas vezes que você não entrou aqui, por exemplo, esse candle aqui, ó, tá? Ele subiu, desceu, subiu, desceu. Quantas vezes ficou inseguro se foi estopado ou não? Aqui com esse candle é a mesma coisa, ó. A média tá no meio do candle, né? Tá certo? Então, a melhor coisa para você diagnosticar essa tendência, né? Tentar diagnosticar a direção do trade é usar uma média de médio ou longo prazo, tá? Quer ver, ó? Usa a média de curto prazo como ferramenta de stop. Aliás, a ferramenta de stop mais simples que eu acho é quem? A média móvel, tá? Certo? Ou então, uma ferramenta muito rudimentar é o quê? O que não mudou de cor, você estopar. Tem muita gente que faz isso, mas eu acho perigoso, né? Tá? Certo? Você tem, então, olha como eu respeito a média móvel aqui, né? Eu vou na sala, eu te mostro o quê? Vou estar te mostrando também várias ferramentas, né? Que você pode usar, que não só esperar o candle mudar de cor para operar, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, ó, quando você bota uma média aqui de curto prazo, de médio prazo, quer ver, ó? Olha como fica muito mais suave o trade, né, tá?
certo? Você fechou o quê? Topou. Às vezes você topa até no mesmo lugar, né, tá? Mas você, ela não, você não ficou inseguro. O candle não ficou passando para baixo, para cima da média móvel, né, tá? Certo, ó. Você entrou no mesmo candle, o candle de entrada foi o mesmo, né, tá? Certo, ó. E você viu de forma tranquila que o preço ficou acima da média, né, tá? Aqui, ele fez um fundo, aqui, ó, de novo aqui, ó. Fez um fundo, depois, né, até estopou porque estava um movimento lateral. Depois, quando ganhou de novo, ó, subiu. Quando ganhou de novo, fez um novo engolfo, ó. Foi lá em cima. Então, se você tivesse, né, é, entrado todas as vezes que o preço fechasse acima da média móvel e que você percebesse um contexto, o contexto do mercado, você ia acabar o quê? Vencedor, né? Porque você teve o quê? A maior parte do tempo você estava comprado, tá? Ó, mas tem que perceber um movimento de alta bem claro, tá? E tem que ser também o quê? Disciplinado, se você só usar essa ferramenta, tudo bem? Uma outra ferramenta que você pode usar é combinar as médias móveis, tá? Combinando uma média de curto, médio, né? Com uma média de um prazo mais longo, com uma média de 20, quer ver? E aí você vai para a segunda propriedade das médias móveis, que elas servem como suporte e resistência, tá? Eu quero que vocês trabalhem com o alinhamento das médias e não com o cruzamento delas, tá? O cruzamento da média, quando acontece, né? O movimento pode ou não mudar, porque justamente quando as médias se cruzam, quando o movimento perde força. Então, você não pode achar que do momento que as médias se cruzaram, né, tá? Que você vai ter uma inversão no movimento. Espera, gente, espera as médias ficarem alinhadas, ou na compra ou na venda, pelo menos, né, tá? Por um, dois pontos, por um, dois, três candles, né? Não precisa ser o primeiro candle, né? E junto com isso avaliar esse alinhamento de médias móveis, né? Tá se dando junto com o contexto. O preço também já mostrou a força na direção das médias móveis, né? Tá? E na direção do contexto. Olha quantas confirmações já tem aí, né? A força do candle, né? Você vai ter as médias móveis e o contexto. Vai ficando bem mais fácil, tá? Você já pode construir uma história, né? Para diagnosticar seus trades. Não um simples cruzamento, tá? Porque cruzou, tá? Quer ver, ó? Vou botar uma média aqui de um prazo maior, tá? Vou botar uma cor que não esteja lá pra você ver a história melhor, tá bem? Vamos lá. Aí como a coisa fica diferente, né, tá? Você entrar apenas porque cruzou, tá? Né? Aqui, olha aqui, ó. Ele vinha subindo, né? Tá? Você, é, você achou que ele ia mudar de direção aqui, ó, né? Ele vinha subindo o preço. Aí ele cruzou, você achou que ele ia cruzar? Continua subindo aqui, tá? Aqui, ó. Aqui ele cruzou, depois, ó, né? Às vezes ele vai, né? Tá? Fica mais fácil, mas tem horas que demora muito, né? Tá ficando, que o vento fica muito lateral, como no caso aqui, ó. Podia ter se cruzado aqui, ter feito tipo um novelo de gato, tá? E não adiantava nada. Quer ver, ó? Aqui, por exemplo, ó, como é que você operar aqui, me diz? É difícil, né? Tá bom? Tá um pouco pequeno, né? Como é que você operar aqui? Fica extremamente difícil, tá? Vamos lá. Então, do momento que você espera, o momento, você percebe que o momento aqui, ó, ele tá fazendo, ó, fundos ascendentes, né? Tá? Ele cruzou aqui. Você entrou até um pouco e cruzou nesse ponto aqui, né? Tá? Teve cruzamento. Agora estão alinhadas na compra. Olha como é que a partir daqui o preço agora flui muito melhor, tá? Certo?
E olha como você pode usar também uma média móvel de longo prazo como suporte e resistência, né, tá? E usar, né, para se manter num trade mais longo, né, tá? Você vê que a média móvel não foi de longo prazo, não foi perdida. A média de 8 foi perdida, né, tá? Mas a média de 20 não foi perdida, tá? Certo? E você podia esperar o quê, né? A média de 20 ficar o quê? Mais ascendente junto com a média de 8, né, tá? No caso aqui, quando as duas entraram junto, depois que elas saíram, aí que o trade andou, tá? Certo? Aqui você tinha a média de 8 um pouco lateral, a média de 20 continuou forte. Quando a média de 8 ganhou força, né, tá? E a força da média de 8 se alinhou junto com a força da média de 20, tá? Aí que a gente teve que um movimento mais forte no final. Então, a questão do alinhamento das médias móveis, meus amigos, é primordial, tá? Falou? Primordial mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no movimento de baixa? O mercado parado mesmo, ó. Aqui nessa fase do trade, você já tem as médias móveis alinhadas, né? Tá? O preço está correndo abaixo da média de 8, né? Tá? Você não sabe, você tem que esperar pelo menos o quê, né? Tá? Formar um topo aqui, ó, para ele cair, tá? Aqui, ó. Confirmar, perdendo após a formação do topo, você tem que perder o quê? Esperar a mínima, né? Tá? Certo? Tem gente que espera fazer o quê? Fundo, fundo mais alto, né? Tá? Certo? Você pode esperar só de perder essa mínima aqui, já que as duas já estão o quê, né? Tá? É, alinhadas, você consegue fazer um trade aqui, ó. Tá vendo, ó? E quando perde um fundo maior, né? Tá melhor ainda, tá? Porque renova, né? Tá a venda, galera. Olha aqui, ó. Como aqui ele ganhou força, meus amigos. Tá? Então, ó, as propriedades da média, né? Então, são lá, a, vai te dar a direção do trade, vai servir como suporte e resistência, né? Tá? E vai servir também uma média mais longa, vai servir até com uma LTA, uma LTB dinâmica, porque você percebe que todos os preços, né, tá? Quando você tem um movimento bem definido, eles vão estar abaixo da média mais longa, que no caso aqui é a média de 20, tá? Certo? Outro fator importante, quando você tem um alinhamento de médias móveis, né? A média móvel de curto prazo vai estar por baixo, a média móvel de médio prazo vai estar no meio e a de longo vai estar por cima, tá? Acrescentá-la aqui para ver se começar a te ajudar, né, tá? Porque conforme você, só aí que uma média de curto prazo começa a ganhar relevância, porque você está usando agora três médias para medir a força do movimento. Até então, uma média de curto prazo não tem muita relevância, a não ser o quê? Usar ela como stop, né? Você vai entrar num tempo maior, né? Pela média principal, que no caso aqui é a nossa média de 8 e vai até para um tempo mais baixo que uma média menor para estopar, tá? No caso, 2 minutos, né? Tá? Para ficar o quê? Para encurtar o tamanho desse stop mais ainda. Deixa eu acrescentar essa média aqui, meus amigos, tá? Quando eu coloco, então, a média de curto prazo, olha a diferença que faz. Você vê que o movimento, ó, justamente na hora que o movimento ganhou força, que as três estavam alinhadas, né? Se você topou primeiro pela média de curto prazo, sai que estopa antes, tá? Se as três médias, lembra que eu te falei da questão, ó, aqui, ó, duas médias juntas, né, tá? Que ajuda o quê? Quando o trade entra, né? Duas médias juntas é bom, três então é melhor ainda, tá? Olha aqui no movimento final, ó, tá? Quando as três médias se alinharam na compra, tá? Olha como a partir daí você teve um movimento muito mais fluido, né, tá? De quando estava completamente embolado, né, tá? Quando as três saíram alinhadas, junto com quem, né, tá? Que você vai ter, né, tá? Nessa figura aqui, tá? Nesse cara aqui, a partir desse momento, tá? Você teve essa sinalização, né? E a confirmação aqui, tá? Podendo entrar aqui no que no seguinte, ou
até um, dois candles depois, né? Tá? Você vai ter o contexto, né? Tá? Você vai ter as médias móveis alinhadas na compra, tá? Aqui, ó. A seu favor. Você tem o contexto, tá? Você vai ter a média de 8 de 20 compradas, tá? Então, as médias ascendentes, né? Tá? Ambas elas, né? Tudo bem? Além disso aqui, ó, você vai ter as três médias, né? Concordando a partir de determinado candle, né? Tá? Certo? E você vai ter depois o quê? O preço por fim, né? Tá? Seguindo na direção das médias, né? Tá? Você vê, então, eu tô falando de um alinhamento, meus amigos, né? Tá? E não apenas, né? Não tem nada a ver, então, com cruzamento. A partir de hoje, tá? Você deixa um pouco de lado essa questão do cruzamento em si, né? Tá? E passa o quê? A procurar o quê? Alinhamentos, tá? Desses três fatores: preço, contexto, média e preço, tá? Né? Com candlesticks se comportando na compra, né? Com preço, o quê? Subindo, lógico, né? Tá? Certo? Deixa eu ver aqui para ficar mais fácil. Então, gente, a partir daqui você vai entender que esses três fatores são completamente importantes, né, tá? E um cruzamento pode ou não significar essa mudança de direção, pode até mudar essa mudança de direção, mas não vai te ajudar muito. Está subindo, vai mudar para o movimento lateral para depois subir de novo. Essa mudança do movimento de alta para o movimento lateral, você vai ver que não vai te ajudar muito, né, tá? Certo? Pode não te ajudar. Então, volta a falar, foque no alinhamento conforme eu mostrei aqui, tá? Certo? Depois a gente vai aqui falar mais sobre esse alinhamento, sobre como começar a ganhar dinheiro, né, usando esse alinhamento, tá bom?